Olá pessoal, Evandro Barros do IOPEX. Com certeza esse momento de isolamento deve estar mexendo muito com você, assim como está mexendo comigo e com todas as pessoas aí que a gente lida. Ficar em casa muito tempo, esquecer um pouco da empresa para aqueles que estão tendo a necessidade, né, e as condições aí de ir trabalhar, com certeza também estão passando por diversos apuros aí, ou pelo menos por momentos onde a reflexão, o pensamento sobre os próximos meses, quem sabe até sobre os próximos anos, sobre as mudanças que vão vir, com certeza vão trazer novas ações, novos desafios aí para todo mundo. E nesse vídeo eu gostaria de dar aí 5 dicas para você que vai passar por esses desafios e ter que tomar ações concretas para cumprir esses desafios dos próximos meses e quem sabe dos próximos anos. Então, roda a vinheta aí que eu já volto para falar dos 5 desafios para vocês. Bom, então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. O primeiro desafio que eu acredito que você já esteja tendo é ter objetivos e metas muito claros, né? É até meio redundante eu falar sobre isso, é até bastante básico, mas se você ainda não tem objetivos e metas SMART, ou seja, que sejam específicos, que sejam mensuráveis, que sejam alcançáveis, que sejam realizáveis e que sejam temporais, ou seja, específicos no sentido de você saber exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você deseja alcançar. Se você não consegue medir, né? M aí do SMART de mensurável, se você não colocar algo que você consiga medir, mesmo que não seja sempre com números, mas com ações concretas, vai ficar difícil você alcançá-los. Alcançáveis, ou seja, se realmente está na sua mão aquilo para que você alcance, se é algo de curto prazo, se é de médio prazo ou até mesmo se é de longo prazo, mas é possível fazer aquilo, né? É alcançável no sentido daquele período que você está planejando ser feito aquela coisa que você deseja alcançar. Realizável, né? O R. Você não está sonhando demais? Será que não são objetivos e metas maiores do que a sua perna, maiores, muito mais, ou até mesmo inalcançáveis no sentido de não serem factíveis? E por último, temporais. Você está colocando data para alcançar? Você sabe que você pode ter objetivos de curto, de médio, de longo prazo, muitos deles, principalmente num momento de mudança como esse, não vão ser alcançáveis num curto prazo, porque a gente não sabe a situação como vai ser, mas a gente precisa ter esses objetivos muito bem descritos e essas metas, né, objetivos são descritos em formas de palavras, aquilo que eu quero alcançar, e metas são numéricas, né? Geralmente as pessoas acabam até confundindo um pouco aí, né? Objetivos eu preciso descrevê-los. Eu quero alcançar tal coisa até tal data, assim assado. E metas eu preciso conseguir medi-las. Eu preciso colocar números. Eu preciso saber quais são os passos que eu vou medir esses objetivos, né, e essas metas para saber alcançar o que eu desejo, para que eu consiga chegar no final ou que eu consiga chegar naquele período onde eu determinei e saber se eu consegui cumprir ou não. O segundo desafio que eu acredito que você também já esteja passando nesse momento é de revisar, ou se você não tiver ainda, de desenvolver uma estratégia para o seu negócio, uma estratégia para a sua carreira, uma estratégia para o seu emprego, para onde você está nesse momento. Se você é empresário, os desafios com certeza vão ser maiores. Não que aquelas pessoas que trabalham para alguma empresa não tenham grandes desafios, mas são desafios específicos, mais localizados. Os desafios do empresário são maiores, mais abertos, mais generalistas e a gente precisa pensar num monte de coisa ao mesmo tempo. Qual vai ser a sua estratégia? Você já desenhou esse mapa? Você já colocou aqui na minha parede, no meu quarto agora, eu tenho algumas ferramentas, no mínimo umas 5, 6 ferramentas diferentes pregadas na parede, onde eu revisei a minha estratégia. Eu tenho 2 empresas, então eu precisei revisar a estratégia dos 2 negócios. Eu precisei usar de ferramentas, porque as ferramentas que você vai usar pode ser aí as que você achar melhor, as que você conhecer e se achar confortável, mas a gente precisa revisar essa estratégia para um médio, para um curto e também para um longo prazo, para a gente
projetar possíveis resultados, para a gente saber qual é o estado atual que eu estou agora e qual vai ser o estado futuro que eu quero chegar, para poder desenhar esse plano para alcançar as coisas. Então, muita gente acha que essa palavra estratégia, né, é um negócio de 7 cabeças. Não, a estratégia é a primeira coisa que você deve pensar. Se você não tem estratégia, que é o passo a passo que você vai alcançar, que é tudo, que é esse mapa, né, como se fosse uma viagem, eu falo, né? Não adianta eu saber que eu vou para Gramado ou que eu vou para algum lugar, se eu não souber como que eu vou, que meios que eu vou, quanto eu vou gastar na viagem, quanto eu vou gastar lá, qual é o transporte que eu vou utilizar, quanto isso tudo vai ficar, qual a data, com que companhia aérea eu vou, ou seja, todos os detalhes para alcançar aqueles determinados objetivos e metas que eu coloquei para mim lá atrás. Então, estabelecendo seus objetivos e metas, você precisa desenhar uma estratégia que tenha um complemento, né, que tenha aí elementos que vão fazer você alcançar aqueles objetivos e aquelas metas que você determinou. O terceiro desafio, que eu também acredito que você já esteja passando nesse momento, é o de elaborar um planejamento bastante detalhado que consiga refletir no papel de preferência ou na parede, como você preferir fazer, que consiga refletir no papel ou na parede os detalhes da estratégia e dos objetivos que você colocou. Então, no primeiro lugar, você estabelece aí os seus objetivos e metas. No segundo lugar, ou no segundo momento, você desdobra isso em formato de estratégia, ou seja, desenha um mapa onde você vai ter claramente o que você quer fazer, o que você quer alcançar, de que forma, com que parceiros, gastando quanto, enfim, investindo quanto de dinheiro. Tudo aquilo que você deseja alcançar precisa ser planejado, precisa ser colocado data, né? Como as metas Smarts tem lá, temporal, o T é de temporal, a gente precisa colocar data, mas o planejamento é mais do que isso. Não é apenas colocar data, é colocar as priorizações, ver os riscos para cada uma das atividades que são talvez as principais, delinear ou pelo menos separar aquilo que é importante daquilo que é usual, daquilo que é urgente. Ou seja, estabelecer um planejamento que seja, que reflita a sua estratégia em detalhes e que isso possa ser colocado no papel para você ver no tempo aí o que você vai alcançar. Então, esse é um segundo desafio, fazer o seu planejamento que reflita a sua estratégia para você com certeza alcançar os seus objetivos e metas. O quarto objetivo é você ter um plano de ação detalhado com as ações claramente descritas aí, que vão ter relação com o seu planejamento e que vão ter relação também com a sua estratégia e com os seus objetivos. Ou seja, depois que você fez a estratégia do seu negócio, a estratégia do seu momento, né, encontrando esse mapa, você vai fazer o seu planejamento, vai planejar tudo isso no tempo, colocando em ordem de priorização, analisando os riscos, vendo o que é urgente e importante, ou aquilo que é do seu cotidiano, da sua rotina. Depois você vai ter que preencher isso num papel, em algum formato, no Excel, enfim, numa outra ferramenta que eu denomino plano de ação. Eu gosto de usar primeiro o papel, mas eu tenho um plano de ação em Excel onde eu coloco todas as ações com os prazos, com os responsáveis, porque às vezes algumas dessas ações não vão depender de mim, vão depender de outras pessoas, de terceiros, ou eu vou fazer em parceria ou em conexão com algum prestador de serviço, enfim. Ter um plano de ação muito claro e objetivo, de preferência descrito ou no computador ou em papel, né, feito à mão aí, para você detalhar todas essas ações. Se você não transformar o seu planejamento em ações concretas do seu dia a dia, muito improvavelmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos e não vão ir, obviamente, as suas ações de encontro àquilo que você colocou na sua estratégia. Então, tenha um plano de ação bastante detalhado aí para o seu caso, para o seu negócio ou para a sua carreira. E por último, o quinto e quem sabe talvez o pior dos desafios é você ter, nesses tempos aí de dificuldade, nesse tempo de isolamento, muito foco, disciplina e resiliência. No mínimo essas 3 palavras. Para resumir, aí você poderia colocar outras do seu formato, daquelas que você mais utiliza aí no seu linguajar cotidiano, mas no mínimo foco, disciplina e muita resiliência você vai precisar, porque são tempos complicados, são momentos que a gente está passando por muitas incertezas, a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas é muito importante você parar, refletir
E se você não tem algum conhecimento específico, buscar conhecimento específico também é muito importante para que nesse momento você consiga implementar aquilo que você deseja. Ou pelo menos com esses conhecimentos você vai conseguir esclarecer muita coisa, colocar muita coisa no papel, para desenhar sua estratégia, para planejar corretamente, para saber o que realmente vale a pena você colocar no seu plano de ação. E olha que eu sou bastante simplista, tanto nas minhas mentorias, quanto nas minhas ações. As ferramentas que eu falo para os meus clientes no processo de mentoria utilizar são ferramentas muito simples e práticas que a gente transforma, mas são muito eficientes, porque a gente não pode perder tempo. Um empresário pequeno e médio, quem está aí procurando abrir uma empresa, quem está com dificuldades na carreira, a gente não pode perder tempo. Então tenha foco, disciplina e muita resiliência, que dessa forma com certeza você vai conseguir cumprir seus objetivos, cumprir o que está na sua estratégia, planejar e colocar todas as ações do seu plano de ação em prática para conseguir os resultados que você deseja. Eu fico por aqui, compartilhe esse vídeo, se você gostou, dá um like aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para dar uma força aí também para a gente cada vez mais trazer outros conteúdos aqui para você, que é o nosso intuito. Compartilhar conteúdos, compartilhar conhecimentos e experiência. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.